Muito bem, e falando agora do decodificador para display de 7 segmentos, que é o tema da nossa aula. O decodificador para display de 7 segmentos, ele é um circuito integrado. Nós vamos encontrar o decodificador para o display de 7 segmentos através de um CI. E esse CI ele vai ter 4 entradas e 7 saídas. Então, qual é a lógica desse decodificador para display de 7 segmentos? Ao colocar um número binário nas entradas A, B, C, D, né, que são as 4 entradas, ele vai ter uma entrada A, B, C, D. O CI, o decodificador, coloca um número binário nas 7 saídas, e essas saídas vão ser chamadas de SA, SB, SC, SD, SE, SF e SG, de forma a fazer com que apareça no display, que eu vou conectar essas 7 saídas, vai aparecer no display um número decimal equivalente ao número binário das entradas. Poxa, pode parecer confuso. Vai ficar mais fácil de explicar isso mostrando aqui no desenho. Então, deixa eu só repetir essa primeira parte. O decodificador é um circuito integrado de 4 entradas, 7 saídas. Então, esse é o primeiro ponto. Ele tem 4 entradas, 7 saídas. Por que ele tem 7 saídas? Cada saída vai controlar um segmento do display. Então, ele é um componente feito para ser conectado ao display. Ele não tem outra função, ele não serve para mais nada a não ser para conectar a um display de 7 segmentos. E aí, eu vou colocar um número binário nessas 4 entradas, e nessas 7 saídas vai aparecer também um número binário, só que quando eu conectar no display, ele vai fazer com que apareça no display um número decimal equivalente ao número binário que eu coloquei nas entradas ABCD, nas 4 entradas. Vamos dar uma olhada então como que vai funcionar isso. Então, essa aqui seria a imagem inicial, a representação inicial do decodificador para display de 7 segmentos. Então está aqui, ó, ABCD, as 4 entradas. SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, as 7 saídas. Então, ABCD entrada, de SA até SG, saídas. Então, primeiro eu tenho que imaginar que esse decodificador ele tem um propósito. Pegar essas 7 saídas e conectar num display. Tá? Então esse é o meu decodificador. E agora eu vou conectar ele num display. Tá aqui, ó. Só que ao invés de representar A, B, C, D, E, F, G, nas pinagens, né, na parte de baixo e na parte de cima, eu estou representando do lado. Para quê? Para que não fique muito cruzado. Senão ficaria complicado de você visualizar. Então, quando a gente fala aqui do A, né, a gente está pensando lá no A, no B, aqueles terminais na parte de cima, pino 6, pino 7, mas aqui eu só vou representar por letra. Então eu estou dizendo que a minha saída SA, ela é conectada no display, né, no terminal, no pino que controla o segmento A. A minha saída SB, eu vou ligar ela no pino que controla o segmento B. A minha saída SC, eu vou ligar ela no segmento do display, no pino que controla o segmento C. E assim por diante. Então esse SA é a saída que controla o pino que acessa o segmento A do display. Né? Então tem relação, não é à toa que chama SA, B, C, D, E, F, G. Está relacionado com os segmentos A, B, C, D, E, F, G do display. Tá? Então essa relação ela existe, essa relação ela é importante, né, para que você possa entender. E aí eu estou falando no seguinte, eu estou falando de colocar um número binário aqui nessa entrada,
certo? E, dependendo do número binário que eu colocar nessa entrada, vai aparecer o número decimal aonde? Aqui no display. Então, a ideia do decodificador, por exemplo, é colocar aqui no ABCD, por exemplo, 0, 0, 0 e 0. Coloquei tudo 0. Poxa, que número binário que é esse? 0, 0, 0, 0. Isso aqui é um número binário. Que número binário que eu coloquei aqui na entrada? Esse número binário, se eu passar ele para decimal, eu vou chegar à conclusão que ele é igual ao 0 em decimal. Então, o que vai acontecer? Como eu coloquei 0000 na entrada ABCD, que quando eu converto para decimal, eu vejo que é equivalente ao 0, isso significa que no display vai aparecer o quê? Vai aparecer isso daqui, ó. O algarismo 0. Só que esse 0 que vai aparecer aqui, ele vai estar em decimal. Então, o número binário que eu colocar aqui nessa entrada ABCD, né, o número binário que eu colocar aqui, vai aparecer em decimal no display, desde que eu faça essa ligação. SA no A, SB no B, SC no C, SD no D, SE no E, SF no F, SG no G. Tá? Então, essa é a dinâmica de funcionamento do decodificador. É como se ele fosse um conversor binário decimal. Né? Porque nós sabemos que você ligar o display, né, pino por pino, onde você quer fazer o número que você quer acender, igual nós vimos na revisão, nós vimos na aula passada, não é dessa forma que você faz lá o elevador mostrar que você está no terceiro andar. Né? Ele passa do segundo direto para o terceiro. Então isso vai acontecer através de um CI, que é o decodificador. Pois bem, nós temos dois tipos de decodificador para display de 7 segmentos. Nós temos lá o CI 4511, que é um decodificador para display de 7 segmentos catodo comum. E o CI 7447, que é o decodificador para display de 7 segmentos anodo comum. Então nós temos dois tipos de decodificador. Até porque, né, seria impossível um mesmo decodificador conseguir controlar dois displays diferentes. Né? Não tem lógica nisso. Né? Se o anodo comum funciona completamente oposto se o catodo funcionar o oposto do anodo, não tem como um CI só conseguir controlar os dois. Então, se você tem um display anodo comum, você tem que usar o 7447. Se você tem um display catodo comum, você tem que usar o 4511. Tá? Então a gente vai ver aí a função e o funcionamento de cada um deles. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!